Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou a Edna Borges, formadora do Instituto Ayrton Senna, e é com muita alegria que eu inicio mais uma aula com vocês. E essa vai ser com certeza uma aula muito especial, porque a gente vai estar revendo e revisitando toda essa nossa missão permanente, essa nossa trajetória do desenvolvimento socioemocional pela jornada do desenvolvimento socioemocional. Então, nós vamos estar revendo como foi que aconteceu essa trajetória, quais aulas que fizeram parte dessa nossa jornada. Nós começamos na primeira aula, quando eu estive aqui com vocês e nós falamos e retomamos as competências socioemocionais priorizadas para cada ano. Vocês se lembram? Na aula seguinte eu estive aqui e nós construímos juntos no papel as rubricas. Isso mesmo, a autoavaliação socioemocional, só que a gente fez no papel e também experimentou como que era o preenchimento dessas rubricas. Na terceira aula, já não estava mais aqui com vocês, mas quem apresentou e muito bem acompanhados vocês estavam pela professora Sara, que conduziu com vocês, mostrando como foi e como fazia o preenchimento da autoavaliação socioemocional das rubricas no sistema da rede. Na aula seguinte, que foi a quarta aula, foi com a professora Luanda. A professora Luanda, então, mostrou para vocês como elaborar e ajudou vocês numa orientação para a construção do plano de desenvolvimento pessoal. Bem, essa foi a nossa trajetória, então, nessa missão permanente da Jornada de Desenvolvimento Socioemocional ao longo desse ano de 2020. E também os professores de projeto de vida trabalhando constantemente atividades para fazer e realizar esse desenvolvimento socioemocional junto com vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai resgatar rapidinho sobre o plano de desenvolvimento socioemocional e pensar, puxa vida, o desenvolvimento socioemocional termina aqui, quando a gente preenche o nosso plano de desenvolvimento socioemocional? O que vem pela frente? Qual é o caminho? A nossa aula de hoje vai buscar responder essas perguntas. Mas antes, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, então, entender qual é o objetivo do nosso encontro. Qual é o objetivo central desse nosso encontro hoje? Hoje a gente vai, então, destacar e orientar vocês, estudantes, sobre esse processo de autorreflexão e autorregulação que são primordiais durante o desenvolvimento socioemocional a partir do plano de desenvolvimento pessoal. Então, vocês já perceberam que é muito importante que a gente tenha aí no nosso radar o nosso plano de desenvolvimento pessoal. Mas antes de começar, nós vamos então para a nossa acolhida. Isso mesmo. A gente começa a nossa aula com nossa habitual acolhida, para que a gente possa refletir ao longo desse encontro sobre uma mensagem, uma palavra especial. E hoje trouxe uma palavra muito especial para vocês. Uma palavra muito importante ao longo dessa trajetória rumo ao nosso projeto de vida. Eu trouxe a tradução de uma palavra que um escritor, poeta baiano, alguns anos atrás, ele publicou um livro, e o livro se chama Se Eu Tivesse o Meu Próprio Dicionário. E se eu tivesse nessa publicação, nesse livro, ele trouxe a tradução de algumas palavras, ou seja, o ressignificado de algumas palavras. Entre essas palavras, essa que eu vou apresentar para vocês, que vai inspirar o nosso movimento hoje, a nossa aula de hoje, que é a palavra coragem. No livro do Nibrissan, ele coloca aqui, coragem é a tradução do nosso nome quando vivemos quem somos. Forte, né, gente? E aí, vocês gostaram desse significado, desse ressignificado da palavra coragem? Queria trazer uma pergunta já logo de cara para inspirar esse nosso caminho, para que a gente possa refletir. Quanta coragem a gente precisa para ser quem realmente nós somos, para atingirmos o nosso projeto de vida? E aí você, estudante, que esse ano tem sido tão desafiador, quanta coragem você tem tido aí para ser quem você é, para atingir seu projeto de vida? E um carinho especial eu já quero mandar logo de cara para todos os estudantes da terceira série do ensino médio, que esse ano com certeza tem sido grandes corajosos, além de todos os estudantes, claro, né, gente? Então, inspirados pela palavra coragem, vamos começar a nossa aula. Mas vamos antes ver quais são os materiais que a gente precisa para essa aula. Lembra que a gente falou que a gente vai rever o plano de desenvolvimento pessoal?
É importante que a gente tenha ele aí em mãos também, tá bom? Então, além do nosso caderno, do nosso diário de práticas e vivências que a gente sempre tem aí, porque eu tenho certeza que vocês já têm desenvolvido a organização e esse material está sempre em mãos aí. A gente vai precisar de lápis, canetas coloridas. Quem tiver uma folha também, uma folha avulsa, também vai poder usar nessa aula, e o plano de desenvolvimento pessoal. Por isso, é muito importante que vocês localizem as anotações que vocês fizeram sobre o plano de desenvolvimento pessoal. E quem não fez, fica tranquilo, respira. A gente vai revisar o plano de desenvolvimento pessoal hoje e dar uma olhada quais são os principais pontos. Mas quem aí tem as suas anotações, a gente vai dar 1 minuto para que vocês resgatem essas anotações para a gente seguir nessa aula. Vamos lá? Olha só, eu sei que 1 minuto passa muito rápido, mas eu tenho certeza que deu tempo da gente organizar esse material, porque ele está aí perto de vocês, né? Então, quem já localizou e quem ainda não fez as suas anotações sobre o plano de desenvolvimento pessoal, nós vamos resgatar juntos o que é mesmo o plano de desenvolvimento pessoal. Então, eu trouxe para vocês aqui, para a gente retomar essas informações que são informações fundamentais. Primeiro, plano de desenvolvimento pessoal é o planejamento de um conjunto de ações realizadas de maneira orientada, visando a realização de um sonho ou do projeto de vida. Então, a gente organiza essas informações, essas ações, rumo ao nosso projeto de vida, ao nosso objetivo. E qual é, então, o objetivo principal do plano de desenvolvimento pessoal? O objetivo principal dele é promover esse autoconhecimento e criar oportunidades para que a gente possa desenvolver as competências socioemocionais priorizadas para o nosso ano série que a gente vem trabalhando já nas atividades intencionais proporcionadas pelo nosso professor de projetos de vida, ok? Então, nesse movimento, a gente vai cada vez mais se conhecendo e desenvolvendo as competências socioemocionais. Então, já que a gente retomou o objetivo, o que é o plano e qual é o seu principal objetivo, eu queria dizer para vocês que depois da 4ª aula com a professora Luanda, que ela trabalhou o plano de desenvolvimento pessoal com vocês, nós recebemos algumas ideias muito criativas do registro do plano de desenvolvimento pessoal. Isso mesmo! A gente vai mostrar agora para vocês o aluno Pedro Gabriel, do 6º ano, que fez um registro para lá de criativos. Vamos ver juntos? Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Gabriel, eu sou do 6º ano A do professor Firmino Ladeira. Hoje eu vim trazer uma atividade que foi sugerida no Centro de Mídias de fazer um plano de desenvolvimento social. Quem me orientou foi a professora Eliane Bezerra, e esse plano de desenvolvimento pessoal é da aula de projeto de vida. Eu fiz um plano de desenvolvimento de longo prazo e um de curto prazo. Esse é o de longo prazo, que meu sonho é poder viajar, e vai demorar 7 anos. E esse é o plano de desenvolvimento de curto prazo, que é poder as minhas atividades de história aparecer na videoaula no Centro de Mídias, que já anda aparecendo. Por exemplo, alguns de história, de geografia e entre outros. E o prazo é semanalmente. E eu vou explicar. A competência e potência, que é o foco,
eu desenvolvi na compreensão das aulas em toda a construção das atividades que eu faço para que sejam postadas e compartilhadas, com o objetivo também de gerar conhecimento. Então, o que eu trago nos meus posts de atividades que são sugeridas no Centro de Mídias é que as pessoas que curtam tenham conhecimento de que também eu tenho, que eles consigam enxergar aquilo que eu tento trazer pelos meus trabalhos. E aqui, o meu desafio é semanalmente, que eu entrego os trabalhos que são sugeridos no Centro de Mídias semanalmente. E essa foi a minha explicação, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, e é isso. Gente, eu queria mandar um recado para você, Pedro. A gente não só gostou, a gente amou o seu trabalho. Parabéns, parabéns pelo jeito criativo com o qual você organizou o seu plano de desenvolvimento pessoal. Ficou excelente. E com certeza, Pedro, você inspirou muitas outras pessoas a também organizarem o seu plano de desenvolvimento pessoal, assim, de uma forma criativa, com um visual bacana e que eles pudessem estar sempre visitando. Vocês perceberam? Uma coisa que me chama muita atenção no plano de desenvolvimento do Pedro é quando ele fala da competência socioemocional potência, que é o foco. Quando ele fala o quanto desenvolvendo essa competência socioemocional ajuda e ajudou no entendimento dele e também na realização da ação que ele queria, que era ter as aulas dele divulgadas aqui no Centro de Mídias. Então, parabéns, Pedro. Ficou excelente o seu trabalho, muito bacana mesmo. Mas nem sempre, né, gente? A gente consegue os resultados que a gente quer. Ah, isso acontece só comigo ou só com você? Não. Isso acontece com muitas pessoas. Às vezes a gente faz, planeja, se programa, mas o resultado não sai exatamente como a gente queria ou como a gente esperava. Por isso, a gente também trouxe um exemplo de uma aluna muito especial, que é a Gabriele, que vai relatar para a gente também o que aconteceu com ela, como foi a experiência da Gabriele ao colocar essas ações para serem realizadas e quais os resultados que ela teve. Então, com vocês agora, a Gabriele do 8º ano. Oi, pessoal, eu sou a aluna Gabriele, do 8º ano, e estudo na Escola Elza Peçanha de Godoy. E vim aqui, por meio do convite da professora Sara, falar um pouquinho sobre uma bola na trave que aconteceu comigo durante esse bimestre. No início dele, eu tinha planejado em uma das atividades propostas pela minha professora Alice, de Projeto de Vida, onde ela falou assim: vocês podem apresentar soluções para um problema que ocorre ou na sua escola, no seu bairro, ou também na sua cidade. E daí eu pensei em montar uma campanha onde eu juntaria pessoas no meu bairro para solucionar alguns problemas que ali ocorriam, muito ligado à sustentabilidade, que era o tema que a gente estava trabalhando. Daí a gente faria cartazes, criaria uma rede social. Só que conciliar isso tudo, com as atividades da escola não deu muito certo. E acabou que eu não consegui colocar nada em prática. Só que daí, eu tive uma participação do Centro de Mídias e comecei a refletir para me chegar numa solução para esse problema que ocorreu de eu não colocar o meu projeto em prática. E daí eu segui o conselho de uma das alunas, que era estabelecer um dia da semana específico para cuidar disso. E também fiz uma organização. Eu utilizei uma semana que a gente não teve de atividades, porque era a semana de conselho de classe, para organizar. Eu criei uma rede social, @conexão_do.bem, que é Conexão do Bem, o nome do projeto. E a gente começou a postar ali alguns conteúdos relacionados à sustentabilidade, consumismo, consumo consciente, sobre doação de sangue. Óbvio que a gente vai ter diversos outros, E eu planejei, e atualmente, não é uma regra, mas a gente começou com uma postagem por semana, que é normalmente todo sábado. Mas é claro que a gente pode ir aumentando, sabe? Sem problemas. Mas foi isso, para resolver aquele meu problema que eu tive em colocar a campanha em prática, eu criei junto com a minha professora essa rede social, onde a gente consegue conscientizar muitas pessoas, principalmente por ser virtual, porque ela alcança todos os tipos de pessoas e interesses. E foi isso. Espero que gostem e até a próxima. Gente, fala sério.
Como é que a gente faz com esses estudantes maravilhosos? Gabriele, parabéns! Parabéns pela iniciativa, parabéns por correr atrás, parabéns pelo comprometimento. E eu queria destacar na fala da Gabi um ponto muito importante. Vocês percebem que a Gabi, ao perceber que ela não estava tendo o resultado esperado com a ação que ela estava desenvolvendo, ela pensa e busca alternativas com o apoio de outras pessoas. A gente tem falado muito isso nas nossas aulas de projeto de vida com vocês. A gente não precisa fazer esse caminho e essa trajetória sozinho. A gente pode e deve buscar o apoio. A Gabi ouviu uma amiga, que era uma estudante, que deu um conselho, e ainda com a ajuda da professora dela, ela colocou a ideia dela em prática de uma outra maneira. Então ela pensou em fez novas escolhas, criou novas soluções para que ela pudesse alcançar o resultado esperado que ela tinha desde o início. Então, assim como o Pedro e a Gabi, só foi possível fazer esse movimento porque eles estavam o tempo todo atentos a esse movimento desse desenvolvimento socioemocional e dos resultados que eles estavam conseguindo ao longo de colocar em prática essas ações. Então é muito importante que a gente tenha aqui dois pontos fundamentais, na fala do Pedro e na fala da Gabi. Uma, que é você estar acompanhando o resultado do que as suas ações estão tendo e esse comprometimento em ter esse resultado, seja ele na realização do seu sonho, seja ele na realização do seu projeto de vida. E é sobre isso a nossa atividade principal da nossa aula de hoje. É isso mesmo. A gente vai perceber, então, com a fala do Pedro e da Gabi, que o desenvolvimento socioemocional não termina ao realizarmos e elaborarmos o plano de desenvolvimento pessoal. Termina aí? Não. Tá só começando, né, gente? É isso mesmo. A gente, inclusive, na aula de hoje, acrescentou aí missão permanente, jornada de desenvolvimento socioemocional, o caminho adiante. E é exatamente esse caminho adiante que a gente vai fazer juntos hoje. Eu trouxe para vocês. Hoje vocês vão fazer junto comigo como é que fica esse caminho adiante aí no desenvolvimento socioemocional. E para isso, hoje eu vou dar uma dica para vocês. A gente vai precisar ter aí, lembra do papel? Lembra do nosso plano de desenvolvimento pessoal que eu pedi para vocês buscarem no começo da aula? Então, a gente precisa desses materiais aí pertinho de vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês, vamos lá, vamos me acompanhar. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse caminho que eu trouxe como base para a gente poder seguir essa atividade juntos, tá bom? Então, não precisa ser igual ao que eu fiz, pode ser igual a esse mapa que está aparecendo na tela de vocês. Olha o mapa aí da caça ao tesouro. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer aqui o nosso caminho adiante. Então, eu sugiro que vocês tenham um papel em branco, o lápis de vocês, para que vocês possam fazer um caminho um pouco parecido ou inspirados nesse caminho que eu trouxe para vocês, tá bom? Olha só, o caminho, o que é importante ter nesse caminho, gente? O ponto de saída e o ponto de chegada. Então, lembra sempre que o ponto de saída ele vai estar aqui nesse cantinho inferior à sua esquerda. E o ponto de chegada é onde? Lá no canto superior à direita. Então, essa é a ideia de um caminho que eu trouxe para vocês, ainda bastante cru, mas que a gente vai preencher ao longo do exercício. E ele tem algumas alternativas de rota. Isso mesmo, porque a gente pode mudar as rotas enquanto a gente faz esse caminho, não é isso? Para que vocês tenham aí mais fácil agora e possam acompanhar essa aula com mais facilidade, a gente vai dar 2 minutinhos para que vocês peguem um papel e também tenham um rascunho aí do seu caminho para a gente começar agora com a nossa atividade, ok?
E aí, conseguiram? Só é importante lembrar, gente, não precisem se preocupar com a qualidade desse desenho agora, tá bom? Vocês vão fazer um esboço junto comigo, depois vocês podem melhorar esse desenho, podem melhorar esse registro, mas a gente vai começar a atividade. É importante que vocês tivessem uma base para a gente começar, tá bom? Eu vou usar algumas plaquinhas de papel que eu trouxe para ficar mais rápido e mais fácil. Mas enquanto eu colo as plaquinhas, vocês podem ir desenhando ou escrevendo aí no caminho de vocês. Eu pedi para que esse caminho tivesse um local de saída, não foi? E o da chegada. Por quê? O que a gente vai colocar na saída? Na saída a gente vai colocar exatamente o nome desse nosso caminho, que é o caminho adiante, ok? Então, caminho adiante, logo aqui na nossa saída. E o que a gente coloca lá no ponto de chegada? Lá no ponto de chegada, a gente vai colocar um baú do tesouro. Isso mesmo, aqui é o nosso baú do tesouro. E o que tem no nosso baú do tesouro? Ah, tem duas coisas muito importantes. Tem nossos sonhos e tem o nosso projeto de vida, que são grandes tesouros que a gente tem aqui na vida, não é isso? Então, a gente tem no ponto de saída o caminho adiante e no ponto de chegada o nosso baú do tesouro com os nossos sonhos e o nosso projeto de vida. Mas como é que a gente faz a trajetória desse caminho? O que é importante a gente ter demarcado ao longo desse caminho para que a gente possa chegar lá na realização do nosso projeto de vida? Vamos começar? O primeiro passo é muito importante. Pedir para vocês para terem aí em mãos o plano de desenvolvimento social. Como diz o Pedro, não, o plano de desenvolvimento pessoal, não foi? Então, com o plano de desenvolvimento pessoal em mãos, a gente vai olhar para ele e para essas anotações que a gente fez e vai destacar dois pontos importantes aí do que a gente trouxe no nosso plano. O primeiro foi o que o Pedro trouxe na fala dele, a competência socioemocional potência, isso mesmo. Qual foi a competência socioemocional potência que você identificou ao preencher o seu plano? Mas, Edna, qual que era mesmo essa competência socioemocional potência? Era aquela que você marcou no maior degrau quando você fez a sua autoavaliação. Lembra? É aquela que você acredita que você tem mais desenvolvida. Eu vou fazer esse exercício colocando os meus exemplos e vocês vão colocando os de vocês aí. Combinado? No meu caso, a competência socioemocional potência é o foco. Eu consigo manter o foco ao longo, quando eu realizo uma atividade. Então, eu estou sempre ali focada para começar e terminar essa atividade. Na sequência, o que a gente vai colocar? A competência socioemocional desafio. A desafio, para quem não se lembra, é aquela competência socioemocional que, ao preencher a sua autoavaliação, você se colocou no menor degrau. Ou seja, é aquela que você ainda acredita que você pode desenvolver bastante ela ao longo dessa trajetória. No meu caso, eu vou colocar a competência socioemocional organização. É, exatamente, gente. Eu ainda preciso me organizar melhor para realizar as minhas tarefas. Então, a gente já tem o primeiro passo nesse caminho, já destacado aí. O plano nosso de desenvolvimento pessoal, competência socioemocional, potência e a competência socioemocional, desafio. Qual é o segundo passo? O segundo passo é muito importante. Sabe aquilo que você está fazendo e que está dando certo? Exatamente. Eu vou colocar o segundo passo aqui, ó. Bem no começo do caminho também. A gente tem aqui no alto primeiro, aqui a gente tem o segundo passo. Então, a gente vai refletir sobre o que já está dando certo. O que você tem feito que está dando certo e que você precisa continuar fazendo para que você siga rumo ao seu baú do tesouro, rumo à realização do seu sonho e do seu projeto de vida. No meu caso, eu criei um calendário com um cronograma das ações que eu tenho que entregar. Vocês podem desenhar ou vocês podem escrever aí no caminho de vocês para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, eu vou dar uma pausa agora. A gente fez o primeiro passo, fez o segundo passo e eu queria saber de vocês. Estão conseguindo acompanhar? Olha só, se você não estiver conseguindo acompanhar, se estiver muito rápido, fica tranquilo.
o seu professor de projeto de vida também pode te orientar e pode te ajudar a ir completando esse caminho, a ir fazendo essa trajetória, tá bom? Você pode ir criando esse rascunho, esse esboço, e depois você pode melhorar, tá bom? Então não se preocupe, conte sempre com o seu professor de projeto de vida, ou alguma pessoa da sua casa, ou um amigo, ou um outro professor que você também tem como seu parceiro nessa trajetória. Lembre-se, aquele exemplo da Gabi, ninguém está sozinho nesse caminho. Então agora também aproveitei para fazer essa parada, e é uma parada que a gente também vai fazer no nosso caminho. Isso mesmo, porque quando a gente está fazendo essa trajetória, a gente não segue direto. Não, a gente faz paradas estratégicas. E sabe quando essas paradas, por que é importante fazer essas paradas estratégicas? É aquele momento que você fala, pare, olhe, observe para depois seguir. Por quê? Porque às vezes a ação que você está fazendo vai te levar ao resultado esperado. Mas às vezes a ação que você está fazendo, ela vai precisar ser alterada, assim como a Gabi trouxe no exemplo dela. Quando ela muda a ação para seguir uma outra trajetória para chegar até o objetivo dela, até a realização que ela quer. Então, o que a gente vai incluir aqui no nosso caminho? Setas, isso mesmo. A seta que vai poder mostrar aqui pra gente, ó, que a gente pode mudar o caminho ou que a gente pode seguir adiante, no mesmo caminho que a gente está. Então é importante que a gente traga essas setas para a gente perceber como é que a gente está fazendo. Se é hora de mudar a rota, se é hora de continuar. Sabe o que a gente chama esse movimento? Uma palavra muito importante que a gente trouxe lá no objetivo do nosso encontro. Isso mesmo, é autorregulação. Aqui é aquele momento que a gente vai regular o caminho. Que eu vou parar, vou olhar e vou perceber. Eu sigo na direção que estou e vou atingir o meu objetivo, ou é preciso mudar a rota? Ou é preciso criar outras possibilidades, criar novas alternativas para a gente poder chegar ao nosso objetivo? Então, nesse movimento, dentro do processo de desenvolvimento socioemocional, a gente chama de autorregulação, que é muito importante. Lembram-se? É primordial nesse desenvolvimento. Agora que a gente já fez a nossa parada estratégica, a gente vai para o terceiro passo. Isso mesmo. O terceiro passo, diferente do segundo, que era para a gente, o segundo a gente olhou para aquilo que estava dando certo para a gente continuar fazendo. Lembram-se? No terceiro a gente vai olhar com atenção para aquilo que não está dando certo. Para aquilo que, opa, preciso parar de fazer isso. Ou, opa, vou precisar mudar essa ação. No meu caso, eu estou trazendo sempre o meu exemplo, mas eu quero que vocês coloquem aí o de vocês, tá bom? No meu caso é a entrega das atividades de acordo com aquelas que eu mais gosto. Gente, eu tinha uma mania de entregar as atividades que estavam ficando para trás e começar a colocar em dia por aquelas que eu mais gostava. E o que acontecia? Eu perdi o prazo de entrega. Então, nesse terceiro passo, tem mais uma coisa importante que a gente precisa acrescentar aqui. Muito importante. O que eu vou fazer de diferente? Então, é o seguinte. Tem uma coisa que eu estou fazendo e que não está dando certo, que não está dando o resultado esperado, certo? Eu já sei o que é, mas eu preciso dar um passo além. Eu preciso perceber o que eu preciso começar a fazer diferente para ter um outro resultado. Para ter um resultado que me leve até a realização do meu projeto de vida. E aqui, para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para aquele calendário que eu criei lá naquele segundo passo, que me ajuda a organizar as minhas entregas, as atividades que eu tenho que realizar, e vou organizar as minhas entregas de acordo com o cronograma. Isso mesmo, um calendário, um cronograma que traz a prioridade. O que eu preciso entregar antes, para que eu não fique entregando de acordo com o que eu mais gosto de fazer. Então, a gente já tem o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Agora é muito importante que a gente dê mais um passo nessa nossa trajetória, nesse nosso caminho adiante, que é o nosso quarto passo. E eu vou colocar o nosso quarto passo aqui, ó, para destacar. Por quê? Nesse quarto passo, ele é muito importante, assim como todos, porque senão a gente não chegaria até ele, certo? O quarto passo, ele diz respeito a ficar de olho nas competências socioemocionais que podem nos ajudar nessa trajetória, nesse caminho, para que a gente possa alcançar o nosso projeto de vida e realizar os nossos sonhos. Mas quais são as competências socioemocionais? Outras competências socioemocionais que podem fortalecer e nos apoiar nessa trajetória.
além da competência e potência que a gente já destacou que era o foco, no meu caso, lembram-se? Aí vocês vão olhar qual que é a competência que vocês trouxeram de vocês. Vou colocar duas aqui, olha só, gente. Eu vou colocar a tolerância à frustração e vou colocar a autoconfiança. Por que eu estou colocando a tolerância à frustração e a autoconfiança? E aí eu vou seguir o exemplo da Gabi. Aprendi muito com esses dois alunos que mandaram os exemplos. Nem sempre aquilo que eu estou planejando, o que estou realizando, vai acontecer conforme esperado. Então, o que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar naquela hora que eu senti uma raiva, um pouquinho de raiva, porque não deu tão certo assim, vou lembrar de respirar, ok? E de começar de novo. E vou confiar em mim, que é a autoconfiança. Vou manter o meu pensamento otimista e positivo em relação à minha capacidade, porque eu posso. Deu errado dessa vez, mas vai dar certo depois. Então, essas duas competências socioemocionais, para mim, vão ser muito importantes nessa trajetória. Bem, a gente está quase no final do nosso caminho. Na verdade, a gente já colocou todos esses passos que são muito importantes, e eu queria trazer aqui para vocês uma palavra que a gente já falou sobre ela, mas destacando ela no nosso caminho, que é a autorregulação. Então, lembrem-se da importância da gente fazer essa regulação do caminho, da escolha de novas alternativas, novas trajetórias ao longo desse caminho. E que a gente deve e pode, assim como no jogo de tabuleiro. Lembra quando a gente tem que voltar duas casas? Ou quando a gente tem que tomar um outro caminho? Mas aí, o que é o principal? Qual é o nosso objetivo? É estar atento na realização do nosso sonho e do nosso projeto de vida. Outra palavra fundamental nesse caminho, nessa trajetória, que tinha lá também no nosso objetivo inicial, a autorreflexão. Isso mesmo, gente. Só é possível fazer esse caminho e essa trajetória para a gente atingir aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente se programou para atingir, se a gente estiver atento a esse caminho o tempo todo. Se a gente estiver refletindo como essa trajetória está acontecendo, para que a gente chegue até o nosso objetivo. Não tem problema mudar o caminho, não tem problema criar novas alternativas, tá bom? O importante é que a gente faça essa trajetória. E aí, para terminar esse nosso caminho, eu queria acrescentar uma coisa aqui, mas mais para acrescentar. Se vocês acharem também que vocês devem colocar aí, fiquem à vontade. Olha só, essa daqui é a nossa missão permanente, não é? Jornada de desenvolvimento socioemocional. Então, esse é o nosso caminho. Vou até subir aqui a autorreflexão, porque ela ficou aqui. Esse é o nosso caminho, que vai nos levar até o nosso projeto de vida, até a realização dos nossos sonhos. Isso é muito importante para que a gente possa, de fato, chegar e realizar o nosso projeto de vida. Então, eu espero que o caminho de vocês também... Eu gostei do resultado do meu caminho. Eu gostei desse design que foi criado. Além das competências socioemocionais que a gente trouxe aqui nesse caminho, presta atenção, hein, gente? Ao fazer esse registro, a gente está usando muito e desenvolvendo muito a imaginação criativa e também o interesse artístico, que é dar novas formas, né? Olhar para aquilo e fazer novos registros, novas formas, novo design. Isso é muito importante. Por que é importante, então, o registro? Isso que vale a pena a gente lembrar. O registro é tão importante porque, ao fazer esse registro, seja ele da forma que for, a gente está refletindo sobre essas questões que a gente está levantando aqui. A gente está levantando perguntas que são muito importantes e que a gente deve responder ao longo desse caminho. Por isso, registrar, seja da forma que for, sabe? Seja usando os cartazes, usando a sua folha, fazendo o seu desenho, o registro é extremamente importante, porque ele nos ajuda nesse processo da reflexão, da autorreflexão, para que a gente possa fazer esse movimento da autorregulação, para que a gente possa fazer, de fato, essa jornada do desenvolvimento socioemocional. Mas olha só, nossa aula está quase terminando, mas antes de terminar, é muito importante que a gente pense, mas então o desenvolvimento socioemocional termina aqui, quando a gente elabora e chega aqui, quando a gente chega lá, terminou o processo? Não! Quando a gente chega aqui, no baú do tesouro, tem os nossos sonhos realizados e o nosso projeto de vida, a gente começa tudo de novo. A gente começa com um novo sonho, um novo projeto de vida, uma nova escolha e novos objetivos.
Mas antes de terminar a nossa aula, que a gente já está nos minutos finais, eu queria muito que vocês mandassem para a gente como ficou esse caminho que vocês fizeram aí. Então, eu estou colocando agora na tela para vocês aquele endereço que vocês já conhecem, que vocês sempre compartilham, o @Centro de Mídias SP, usando a hashtag Eu no CMSP e a hashtag Competência SE na Prática. A gente fica muito, muito feliz em receber as atividades de vocês e ver como que vocês estão fazendo essas atividades. É muito importante receber o material de vocês, assim como a gente recebeu do Pedro, da Gabriele, que nos ajudaram a realizar a aula de hoje. A gente tem recebido de outros tantos estudantes e nós agradecemos cada registro que a gente recebe. É sempre uma alegria. Tem 3 mensagens fundamentais dessa aula que eu queria marcar com vocês. Olha só, essas vale colocar e anotar aí no caderno. Primeira, conte sempre com o apoio de outras pessoas para realizar essa atividade ou outras atividades que forem solicitadas ao longo do projeto de vida. Você pode contar com o seu professor de projeto de vida, com outros professores, com seus amigos, com seus familiares. Não precisa fazer essa trajetória sozinho. Segunda mensagem de ouro dessa nossa aula de hoje. Busque novos desafios para seguir crescendo e construindo o seu projeto de vida. E a terceira dica, que é a terceira mensagem fundamental dessa aula, fique sempre de olho no desenvolvimento da sua competência socioemocional desafio. Se você ainda não desenvolveu como você gostaria, tudo bem. Vamos olhar, vamos ver o que não está dando certo e vamos começar de novo e vamos refazer, vamos mudar a rota, mas está tudo bem. O importante é que a gente fique atento a esse desenvolvimento. E aí, agora sim, já seguindo para a nossa mensagem final dessa nossa aula, a palavra que inspirou hoje a nossa aula foi coragem, né? Eu queria marcar essa palavra com vocês nessa frase que o piloto automobilístico Ayrton Senna, ele traz para a gente. Não importa qual seja o seu sonho, você tem que se dedicar inteiramente a ele. Essa frase ela é muito forte. Ela é forte porque ela vai requerer de nós muita coragem para a realização dos nossos sonhos. Queria trazer uma outra coisa, gente. Não existe sonho pequeno, sonho grande, sonho mais ou sonho menos importante. O seu sonho, ele vai ser sempre o melhor, o maior, aquele que, independente do tamanho, você vai, de fato, tomar todas as coragens e buscar nessa trajetória que a gente fez aqui para realizá-lo e realizar o seu projeto de vida. Eu queria deixar um muito obrigada, porque essa nossa 5ª aula, a última aula dessa trajetória, né, da missão permanente, Jornada de Desenvolvimento Socioemocional, termina ao longo desse ano, mas os professores de projeto de vida continuam. Então, recebam o meu abraço, professores de projeto de vida, estudantes de todos os anos e séries. Foi uma alegria poder compartilhar essas aulas com vocês e ver o resultado quando vocês mandam os materiais para a gente. Fiquem bem, até a próxima, a gente se vê em breve. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam e cuidem de vocês. Um beijo, até a próxima.